Obrigado. Eu queria desejar boa-vinda a todos aqui presentes, né? É com grande felicidade que a gente está realizando esse debate aqui, acho que um tema extremamente relevante para a sociedade brasileira, que tem tratado isso de uma forma relativamente hipócrita, né? Deixando de lado, escamoteando o problema, achando que isso não é um problema. E acho que essa iniciativa do Centro de Saúde Global de trazer esse debate aqui como algo, como uma pessoa que é uma parceira antiga nossa da instituição, que tem todo um currículo exemplar, já que o Mário falou, é de uma satisfação enorme e eu acho que todo o Instituto vai ganhar bastante com tudo isso. E eu não vou me alongar muito, porque nós estamos aqui para escutar a Nilceia e não necessariamente eu. Então, eu vou, não sei se o Mário vai passar e conduzir, ele conduz aqui a mesa, e eu, de novo, agradeço a presença de todos e desejo que a gente possa usufruir bastante tudo que a Nilceia pode trazer para a gente. Muito obrigado, Nilceia. Bom, em primeiro lugar, eu vou repetir o que eu digo sempre quando eu venho ao UERJ, já vim em algumas atividades depois que... Não que me aposentei, mas depois que eu fui para Brasília, passei lá 7 anos, então já faz muito tempo, e no final desse meu período em Brasília, eu me aposentei. E cada vez que eu venho ao UERJ, eu tenho um misto de nostalgia e de alegria por poder voltar a um lugar que eu conheci quase nas fraldas. Eu sempre disse que eu jamais teria a oportunidade de novo na minha vida de estar num lugar onde eu chegasse de manhã e o porteiro, já idoso, me perguntasse como ia, ainda como estudante, depois já como professora, como estava o meu casamento, como estavam os filhos, enfim, essa proximidade da antiga UERJ, de uma universidade que era grande e pequena ao mesmo tempo e que proporcionou, pelo menos a mim, tudo que eu sei na vida. Eu posso ter frequentado 500 outros lugares, mas foi aqui, né, para plagiar o artista, foi aqui que eu tive, e a UERJ me deu regra e compasso de fato, né? Desde aprender parasitologia até me decidi enveredar por uma armadilha da qual nunca mais consegui sair, que foi essa coisa da administração, e que acabou me levando até quando me perguntam, quando eu fui fazer a entrevista na fundação, né, a entrevista de seleção, e eu tinha que fazer um statement de 8 minutos, eu falei, antes que me perguntem, eu vou falar, eu tenho um currículo muito heterodoxo, que passa por pesquisa em biologia molecular e vai pela política, pelas cotas, e realmente, mas cada pedacinho da minha trajetória, e, sobretudo, minha trajetória aqui nessa instituição, contribuiu pesadamente, não para aquilo que eu sou do ponto de vista profissional, mas aquilo que eu sou como pessoa. As amizades, aquelas que a gente nem sempre pode ver todos os dias, mas que basta se olhar que a gente entende tudo o que está passando. Não precisa contar, não precisa fazer retrospectiva. Quando o Eduardo me convidou para vir aqui hoje,
eu fiquei morrendo de medo, né? Porque é isso, é o medo da emoção trair, e ele falou, escolhe o tema, e eu resolvi, falei, bom, então vou enfiar o pé no acelerador, vamos falar de aborto. E aí a estrutura da mesa, quando me disse que tá a Malu aqui, eu falei, aí me enrasquei, né? Porque ter a Malu como debatedora, digamos assim, é meio defesa de tese, né? Então, tá ali a Clarinha também, Marilena, enfim, tá cheio de especialista aqui, eu, né, vou navegar entre aquilo que é a minha experiência de vida, ativismo, e um pouco o que eu consegui reunir obstinadamente fazendo leituras ao longo dos anos, quando eu decidi que a questão da desigualdade seria, né, lá atrás, quando eu decidi que a desigualdade seria o tema da minha vida, fosse a desigualdade de gênero, com a sua imbricação, com a sua correlação com a desigualdade de raça. Portanto, esse tema gênero e raça, né, e a desigualdade estrutural decorrente desses dois temas passaram a fazer parte da minha vida e são a motivação do meu trabalho hoje na Fundação FOR, são meus temas de trabalho. Por que eu escolhi esse tema para discutir, né, a questão do aborto? Porque o momento é um momento difícil, né, no Brasil, mas não só no Brasil, mas no mundo. É importante dizer que o que nós estamos passando, né, do ponto de vista de uma crise política, uma crise de valores e o estreitamento dos espaços para a atuação da sociedade civil não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno latino-americano, eu diria que é um fenômeno muito presente no sul global, ou seja, nos países, né, desse lado de cá do mundo, e que, por isso, me motivei a falar desse tema, porque esse tema, de certa maneira, ele é icônico do ponto de vista do enfrentamento de questões difíceis na sociedade. Aqui no Brasil, e só de passagem, né, para não falar dos outros países, desde janeiro, né, infelizmente, nós temos visto o espaço para esse tipo de discussão se restringir cada vez mais. A configuração que nós temos hoje no Congresso Nacional não nos anima a pensar em avanços nesse campo. Portanto, vamos à luta, companheiros e companheiras, né? A luta continua, mas, infelizmente, eu diria que nesse momento um pouco mais árdua e mais complexa, muito mais complexa do que anteriormente. Eu queria começar com citação de um texto do Leonardo Boff, né, que é uma inspiração permanente para todos nós, né? E o título desse texto do Leonardo é Discutir o aborto por amor à vida. Custa-me crer que haja pessoas que defendam o aborto pelo aborto. Ele implica eliminar uma vida ou interferir num processo vital que culmina com a emergência da vida humana.
Eu, pessoalmente, sou contra o aborto, pois amo a vida em cada uma de suas fases, em todas as suas formas. Mas esta afirmação não me torna cego para uma realidade macabra que não pode ser ignorada e que desafia o bom senso e os poderes públicos. Por ano, fazem-se no Brasil cerca de 800 mil abortos clandestinos. A cada 2 dias, morre uma mulher vítima de um aborto clandestino mal assistido. E eu fiz questão de começar a minha fala inspirada por Leonardo Boff, justamente para colocar essa discussão num outro âmbito, né? No âmbito da saúde pública e no âmbito da dignidade humana, e, sobretudo, da dignidade das mulheres. Né? Eu trouxe aqui, todo mundo vai se lembrar, 2 recortes. Né? Jovem envia mensagem desesperada antes de aborto clandestino. Essa é Jandira, que certamente todos se lembram da trágica morte dessa jovem, que não era uma... Vou usar um termo que acho que a metade do auditório não lembra, não sabe o que é. Não era uma doidivanas largada no mundo, né? Tinha família, tinha a quem preservar e tinha a quem retornar preservando sua vida. Né? 27 anos, morreu, né? Em condições absolutamente lamentáveis. Uma segunda vítima, né? Elisângela Barbosa, 32 anos, morre em menos de um mês, um segundo caso desse drama. Né? As duas foram tragicamente assassinadas. A verdade é que toda discussão que faremos, o que se faz nesse campo, ela resulta, e essas mortes também resultam disso, resultam da desigualdade de poder entre homens e mulheres e as desigualdades sociais, as desigualdades estruturais da sociedade brasileira e de outras sociedades. A discussão sobre o aborto, ela tem determinantes muito importantes. É inacreditável como hoje ainda, né, e para falar da desigualdade como um dos determinantes desse quadro que nós estamos mencionando, até hoje, né, a percepção da desigualdade entre homens e mulheres, e a percepção de como essas diferenças, né, essas desigualdades influem no cotidiano, são importantes. Uma pesquisa que foi feita recentemente mostra que, paradoxalmente, mas não é paradoxalmente, 96% dos entrevistados nessa pesquisa dizem que reconhecem que existe um machismo no Brasil. E exposta a essas pessoas, uma série de frases, de afirmações machistas, 51%, por exemplo, concorda com a seguinte assertiva: a mulher deve ter a primeira relação sexual com um namorado sério.
41% a mulher deve ficar com poucos homens. A mulher que tem relações sexuais com muitos homens não é para namorar, 38%. Se uma mulher usa um decote e saia curta, é porque está se oferecendo para os homens, 25%. Só é mais espantoso do que a concordância com as assertivas o universo pesquisado, porque essa pesquisa ela foi feita com jovens brasileiros entre 16 a 24 anos. Então, são padrões que, infelizmente, se reproduzem na juventude, que nós talvez pensemos que não estão se reproduzindo desta maneira. Então, essa discussão sobre aborto, por que eu teimo em dizer que ela é uma discussão que trabalha... O professor... Aí eu vou ficar mais atrapalhado. Professor Ezio Cordeiro, nosso emérito guru. Tudo, é verdade. Ex-diretor dessa casa, ex-reitor, pai do SUS. Eu ia chegar lá. Tem agora pai para tudo, né, Reinaldo? Agora, viu, minha situação complicou mais ainda. Ele não é meu pai, mas foi quem me apresentou ao campo do pensar a saúde de uma maneira diferente. Bom, poucos anos atrás. Alguns anos. Então, voltando, né, a essa questão da desigualdade, do imbricamento entre as desigualdades sociais baseadas, né, nas disparidades econômicas e as desigualdades que são estruturais na sociedade brasileira, né, e que, combinadas perversamente com a desigualdade de gênero e raça, tornam essa sociedade bastante desigual. A discussão sobre o aborto no Brasil sempre foi uma discussão tabu e revestida de um grande simbolismo a discussão, porque a sociedade brasileira sempre considerou, né, como um dos temas intocáveis. Né? E por que intocável? Porque nos remete, né, à discussão sobre o início da vida, né? Isso por um lado, e por outro lado, porque remete à discussão sobre a propriedade do corpo feminino. Né? Portanto, a discussão se são as mulheres que devem ou não decidir sobre a interrupção de uma gravidez, na verdade, é a discussão sobre a posse, né? Sobre o seu corpo. Né? E essa questão da posse sobre o corpo das mulheres é uma discussão tão antiga quanto né? É pré-bíblica, e essa é uma discussão extremamente importante, porque o corpo das mulheres sempre foi território a ser ocupado, seja do ponto de vista das relações interpessoais, sexuais, seja do ponto de vista das invasões, das guerras, até hoje, nas guerras, são as mulheres, né,
reféns, e que são a violação e a violência contra as mulheres nos campos de batalha é exemplar no sentido de mostrar que aquele território foi ocupado no momento em que se toma o corpo das mulheres como parte do território ocupado. Portanto, a questão do aborto, ela trabalha com a questão da autonomia, da autonomia das mulheres, a autonomia sobre seu corpo e a autonomia de escrever o seu destino. Nos últimos anos, nós tivemos dois momentos distintos do ponto de vista da condução política dessa discussão. Não vou voltar 30 anos atrás, 40 anos atrás, nas discussões e discussões primordiais do movimento feminista, mas vou voltar a um espaço de tempo menor e arriscar colocar dois momentos nesse espaço de tempo. Um primeiro momento onde, por força da organização das mulheres, do movimento feminista e dos movimentos de mulheres, se definiu uma plataforma na qual a liberalização da legislação sobre o aborto era um dos temas mais simbólicos do ponto de vista da conquista da autonomia das mulheres e da conquista dos seus direitos, portanto. Esse momento, eu particularmente tive a alegria e o privilégio de participar. É um momento que vai mais ou menos de 2003 a 2010, onde as conferências de políticas para as mulheres definiram como pauta de luta primeiro, a revisão da legislação do aborto. Essa foi a resolução da primeira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, e na segunda conferência isso se reafirma, avançando na proposta e no linguajar da proposta. Essa etapa, que para mim hoje parece inacreditável, dado que nós temos de conjuntura no país e na América Latina hoje, que nós tenhamos naquela conferência deliberado isso, tornado esta questão como um item a ser transformado em política pública, e o resultado, para tornar uma longa história em uma história um pouco mais curta, o resultado foi o encaminhamento de um projeto de lei ao Congresso Nacional, um projeto de lei que mais ou menos segue os parâmetros dos projetos de lei de outros países que legalizaram, que liberalizaram a legislação sobre o aborto, tomando como linha de base a permissão sem motivação definida até 12 semanas, a permissão da interrupção da gravidez, e após 12 semanas de gestação, apenas em casos especiais, enfim. Essa
esse processo, ele foi um processo extremamente rico. Tiramos, e eu digo tiramos porque naquele momento eu estava envolvida com esse processo e eu num misto de autoridade e ativista, um pouco todos, acho que da nossa geração fazemos, naquele momento conseguimos fazer com que este projeto de lei chegasse ao Congresso Nacional. E isso mudou a discussão, naquele momento, a discussão sobre aborto, sobre interrupção da gravidez na sociedade brasileira. Saímos apenas das páginas policiais e passamos a frequentar as páginas de reflexão, de discussão sobre a questão dos direitos, enfim, dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres brasileiras. Se ampliou a discussão e se ampliou também a reflexão sobre o significado da interrupção da gravidez. Esse momento ele foi também mesclado com o momento de discussão da permissão da interrupção da gravidez por anencefalia. Nosso querido professor e hoje ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, defendeu brava e lindamente. Essa foi uma etapa onde, eu digo, o projeto de lei não foi aprovado, ao fim foi arquivado, mas o fato de termos conseguido, as mulheres brasileiras, levar um projeto de lei ao Congresso Nacional, e este projeto seguir como referência, porque é ele que está lá, foi um avanço e um momento extremamente importante. Logo depois, a discussão da interrupção da gravidez em casos de anencefalia, com a vitória dessa questão no Supremo, colocou mais uma pedrinha, na construção da perspectiva de tirar o aborto das páginas policiais e passar a trazer essa discussão para o campo da saúde pública, para o campo dos direitos individuais, para o campo dos direitos das mulheres, para o campo da discussão da desigualdade de gênero. Infelizmente, a reação àquele momento ela foi muito violenta. Ela resultou na configuração, essa reação resultou na configuração que nós temos hoje no Congresso Nacional, que se o Congresso Nacional, naquele momento, não aprovou ou não colocou em pauta o projeto de lei, hoje isso seria impossível termos uma comissão tripartite na qual estivessem envolvidos Congresso, governo, executivo e sociedade civil para formular o projeto. Então, a situação que nós temos hoje em relação aos direitos sexuais e reprodutivos, a discussão sobre a questão da heteronormatividade, são discussões hoje proibidas no Congresso Nacional e, infelizmente, de certa maneira, a nossa presidenta, que nós sabemos, eu sei, é uma mulher que tem uma perspectiva libertária, ela está presa a um esquema político,
onde os avanços nesse campo estão praticamente inviabilizados, né? Então, e a gente vai ter que lidar com isso. Agora, vale a pena também a gente registrar que no Brasil, e isso, só para sublinhar isso que eu estava falando, nesses últimos anos, o crescimento dos grupamentos, eu não vou nominar nenhum deles, mas o crescimento dos grupamentos religiosos com viés fundamentalista foi enorme, né? Obviamente, isso repercute na sociedade e isso está presente no Congresso Nacional. O último levantamento do qual eu tenho conhecimento contabiliza, né, entre 513 deputados, uma bancada de cerca de 250 deputados filiados e eleitos por alguma dessas denominações ou tendências religiosas. Portanto, não é de se espantar que qualquer tentativa de avançar na discussão, que, no final das contas, depende do Congresso Nacional, não se resolve sem o Congresso Nacional, será barrada no nascedouro, né? E isso é para exemplificar a força desse movimento conservador, para não chamar de fundamentalista, até a questão absolutamente já consagrada do tratamento digno e adequado às mulheres, tratamento digno e adequado pós-aborto às mulheres, né, que sofreram aborto espontâneo ou aborto provocado, a norma técnica, a tentativa de transformar a norma técnica do Ministério da Saúde em legislação foi por terra. Portanto, a situação é bastante preocupante, principalmente porque, apesar de tudo, né, da legislação restritiva, criminalizante, a prática do aborto ela vai continuar existindo, né? Este âmbito de decisão não se controla pela repressão, pela polícia, né? E, portanto, por mais que se melhore, se aperfeiçoem os métodos contraceptivos, se coloque à disposição da sociedade, sobretudo das mulheres, os métodos contraceptivos, sempre haverá situações onde as mulheres, infelizmente, algumas serão confrontadas com esta situação e com uma tomada de decisão que lhes custa muito. Eu costumo dizer que ninguém faz um aborto sorrindo. Ninguém toma essa decisão, faz um aborto e vai para casa contente. Então, isso é um evento na vida de uma mulher extremamente doloroso, e a situação de clandestinidade coloca, evidentemente, em risco a vida das mulheres. Eu digo, e essa é uma controvérsia, evidentemente, para os estratos mais pobres da população, tudo é mais difícil sempre. No entanto, eu costumo dizer que, mesmo quando isto era possível, porque essa situação também mudou, mesmo aquelas mulheres que faziam
né, que tinham recursos financeiros para recorrer a clínicas tidas como seguras, né, ou clínicas de bom nível, onde os donos eram titulares de faculdades de medicina que a gente conhece, isso para, né, só para a gente dar uma pinceladinha na hipocrisia nacional, né, mesmo assim a situação de clandestinidade, ela sempre colocou e adicionou risco à questão do aborto. A situação de clandestinidade, per se, é uma situação de risco, né? Hoje, mais ainda, e esses casos ilustram, porque com o estreitamento da ação, né, dessa semi-clandestinidade que havia, né, todo mundo sabia que na rua Dona Mariana, em frente ao pronto-socorro, tinha uma clínica, Santo André, sempre tinha nome de santo, tinha uma clínica de aborto e estava tudo certo. Com a repressão a esse tipo de clínica e de serviço, digamos assim, as coisas pioraram muito. Aí a clandestinidade ela se tornou mais perigosa, né? Que foi o que aconteceu com essas duas mulheres. E pesquisando um pouco sobre isso, não há hoje, entre Rio e São Paulo, outra forma de fazer um aborto que não seja neste método. Ou seja, encontrar alguém que vai levar a um lugar que você não sabe, sozinha, sem ninguém acompanhando, e que depois a pessoa, né, a mulher, será trazida de volta àquele ponto de encontro, portanto, submetida a um risco cada vez maior. A mortalidade materna no Brasil, infelizmente, segundo os dados do relatório Sombra da CIDO, né, do Comitê pela Eliminação de toda e qualquer discriminação contra a mulher, o relatório Sombra, ou seja, o relatório construído pela sociedade civil, o último relatório, dá conta que o Brasil segue sendo, né, tendo como quinta causa de morte materna a morte por aborto. E pior é que nós somos o quarto país com a menor velocidade de redução de morte materna. E falando de mortes evitáveis, né? Portanto, e o aborto certamente contribui para isso. Em 2005, para cada 100 nascidos vivos, né, e esse quadro não mudou, ocorreram 30 abortos realizados em condições inseguras e precárias. Em termos de mortalidade materna, se aprofundarmos as estatísticas, considerando os aspectos socioeconômicos, verificamos que as maiores vítimas são mulheres negras e pobres. Aí fazemos, né, a confluência dos fatores estruturantes da desigualdade e, efetivamente, quando pensamos na desigualdade brasileira, lá embaixo da pirâmide estão as mulheres negras brasileiras. Das mortes maternas causadas por aborto, em 2004, aproximadamente 9% eram mulheres brancas e 20% eram mulheres negras. Em 2009, um estudo... gente, eu estou
Vocês me dão um toque, hein? Um estudo financiado pelo Ministério da Saúde, que era intitulado 20 anos de pesquisa sobre o aborto no Brasil, que foi coordenado por Débora Diniz e aquela senhora que está ali, Marilena Correia, em que se revela o perfil das mulheres que realizam aborto no Brasil e que, portanto, põe por terra e desmistifica, né, que quem faz aborto são pobres, são promíscuas, são aquelas que não têm família, e nessa pesquisa o perfil predominante eram mulheres entre 20 e 29 anos, em união estável, aliás, como era o caso das duas, com até 8 anos de estudo, trabalhadoras e católicas. Os resultados da pesquisa, portanto, põem por terra o estereótipo de que mulheres irresponsáveis e inconsequentes recorrem ao aborto como solução para o problema da gravidez indesejada e o reposiciona como opção, via de regra, difícil de mulheres e, por que não dizer, de homens que, por diferentes razões, vivenciam esta consciência de vida. O professor Aníbal Faundes, ele publicou um livro que, pena, esgotou-se na primeira edição e não conseguiu fazer a segunda. E eu digo que, infelizmente, nossa editora não topou fazer a edição desse livro, porque é um livro fantástico. Chama-se O Drama do Aborto, onde o doutor Aníbal ele faz uma análise dos casos das mulheres que frequentaram o seu consultório e que, portanto, trouxeram seus dramas, né? E ele reporta esses dramas. E uma coisa uma situação que ele relata e que eu acho muito ilustrativa, né? Dessa coisa, por melhores que sejam os métodos, por mais que sejam distribuídos, sempre haverá, né, contingências. E um dos casos é o caso de uma mulher super bem posicionada na vida e de um homem, idem. Os dois vão a um congresso. Os dois eram muito bem casados, ninguém estava pensando em se separar de ninguém, eram muito bem casados, cada um com a sua parceira e com o seu parceiro. Mas foram a um congresso. Bom, todo mundo aqui já viveu o clima de congresso. Não quero dizer que sempre aconteçam essas coisas. Sempre acontece, né? Mas tem um clima de colegialidade, de afeto que vai se formando. Sempre tem um jantar, uma festa de congraçamento no final. E num desses momentos, essas duas pessoas se encontraram e a mulher engravidou. Volta para casa, depois de algumas semanas, viu que estava grávida, quer fazer. Então, essa questão do aborto, né, independe das condições econômicas, sociais, da escolaridade das mulheres, o que depende dessas condições é o destino das mulheres pobres que precisam recorrer a métodos inseguros. As mulheres que recorrem ao aborto inseguro ou clandestino, elas ficam expostas ao risco da sua saúde e até à morte, além de um sofrimento moral, de um processo judicial que pode levar à condenação, porque
Quando eu comecei a me interessar mais pelo tema, eu percebi que as pessoas não tinham ideia que era para valer esse negócio de condenação, que é 3 anos de cadeia, né? Porque, como tem esse negócio de que lei não pega, não, isso não vale, não, ninguém é preso, mas vale, né? E, portanto, não sei se vocês se lembram do processo que houve em Mato Grosso do Sul, onde 1.000 mulheres foram acusadas de fazerem aborto, né? No estouro de uma clínica, foi ali, tudo aconteceu, né? Desde violação dos mais básicos princípios da ética, da moral, da ética médica, de tudo, né? Pela revelação daquilo que deve ser inviolável nos consultórios. Já para ir fechando, ao avaliar o 6º relatório nacional brasileiro do Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres das Nações Unidas, cada país tem que apresentar o seu relatório periodicamente, e o Brasil agora apresentou um novo ano passado, e eu estou falando do anterior. Uma das recomendações importantes que o comitê fez ao Brasil que, juntamente com outras medidas, que o país procedesse à revisão da legislação sobre o aborto, com vistas à descriminalização do aborto, e que prossiga com seus esforços para aumentar o acesso das mulheres à assistência à saúde, em particular aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, o que inclui a assistência aos casos e às complicações decorrentes de abortos não seguros. Tal recomendação se fundamenta nos dados sobre morte materna em consequência de abortamento inseguro. Essas recomendações estão aí, e como a convenção ela é lei, né? Porque ela foi não só ratificada pelo Brasil, mas ela foi aprovada no Congresso Nacional, e, portanto, ela faz parte do enquadramento legal brasileiro, e, portanto, isso tem que ser obedecido, o que não significa que seja, né? O que, para terminar, eu queria terminar dizendo que é absolutamente imprescindível aprofundar esse debate no Brasil, criando espaços de discussão como esse, né? E aí eu agradeço ao Instituto de Medicina Social, ao Centro de Saúde Global, ao Eduardo, enfim, Mário, por terem aberto esse espaço. Portanto, eu digo que o enfrentamento a essa situação se fará através de discussão informada, né? Onde a sociedade possa, de maneira livre, né, se colocar, né? Mas, para isso, a gente precisa superar, né, alguns paradigmas estigmatizantes do machismo e do sexismo que obstaculizam essa e outras discussões. A Maria José Rosado, né, da Católicas pelo Direito de Decidir, ela costuma dizer que se os homens engravidassem, esse assunto estava resolvido. Não tem dúvida.
Então, eu vou ficando por aqui dizendo que essa discussão é tão difícil quanto delicada. E aqui eu faço não uma crítica, mas uma reflexão sobre a condução dessa discussão por diferentes segmentos da sociedade. A delicadeza dessa discussão, a delicadeza como se pode fazer essa discussão, ela possivelmente trará resultados melhores do que o pé na porta, né? Porque são muitas questões que estão imbricadas nessa discussão. Eu além disso, queria mais uma vez agradecendo a oportunidade para estar aqui, dizer que nós falar sobre repressão, e por isso eu fiz questão de trazer o caso, não é falar de ficção. Nós não estamos no ambiente de ficção. A repressão existe, ela tem aumentado e diminuído o espaço de discussão na sociedade civil. E essa equação ela precisa ser olhada com muito carinho. Essa na minha posição como diretora ou representante da Fundação FOR no Brasil, tenho tentado colaborar o máximo que posso com essa discussão. Tem um grupo de mulheres feministas das tradicionais que eu ajudei elas montarem um grupo, Jaqueline Pitangui, Udete Pereira de Mello, enfim, aquelas que não desistem nunca. Isso, Branca Moreira Alves. Então, e elas estão trabalhando na definição de uma proposta para continuar tocando essa discussão. Evidentemente, como o clima é um clima de ameaça, é um clima de recrudescimento das posições mais conservadoras. No ano retrasado, em 2010, houve ameaça de abertura de uma CPI do aborto no Congresso Nacional. E ela estava, sim, faltando pouquinhas assinaturas para completar o número de assinaturas necessárias para a abertura da CPI, e nós conseguimos retirar algumas. E aí ficou de molho lá. Ano passado, a CPI foi de novo levantada e ela fica ali, né, como ameaça permanente. Faz-se o jogo, né, de não completar as assinaturas, mas a qualquer momento que se quiser, pode completar-se. Nós sabemos disso. E, voltando à minha posição atual, infelizmente, uma coincidência da vida, essas CPIs foram propostas quando eu já estava fora uma quando ainda estava no governo e a outra quando eu já estava fora do governo. Mas a primeira instituição citada na CPI, porque uma das questões a esclarecer na CPI é quem são os organismos estrangeiros que financiam as organizações abortistas no Brasil. E lá em primeirão está a Fundação FOR, injustamente
vamos aguardar os acontecimentos. Então, é isso. Eu queria, mais uma vez, agradecer. Muito obrigada. Malu? Na minha trajetória aqui como professora na UERJ, só tenho a agradecer, elogiar, né, porque do seu grande empenho, que foi, na ocasião que eu estava envolvida, a possibilidade do Centro Latino-Americano se instalar aqui antes da sua ida para a Ford, né, você ainda como reitora, etc. Tal, o que possibilitou uma série de pesquisas relacionadas aos temas dos direitos reprodutivos, em particular uma pesquisa chamada, o acrônimo é ESCA, que eu tive a oportunidade de coordenar junto com parceiros latino-americanos, que era uma comparação entre heterossexualidades, exatamente, contracepção e aborto, em 4 cidades latino-americanas, para a gente ter uma perspectiva do que acontecia. E uma delas era Bogotá, que tem a particularidade de já ter passado, no período em que a pesquisa se realizava, um ato institucional que legalizava o aborto na Colômbia, né? Então, nós temos uma situação, né, na América Latina, situações muito extremas, como o caso do Uruguai, que recentemente é o país para onde eu pretendo seguir, se algum dia eu tiver recursos por várias razões, para... Exatamente, pois é, fazer um tratamento médico lá, né? De qualquer maneira, e além de Cuba, que já tem legalizado, mas também nós temos casos de retrocessos muito, porque a gente sempre tem uma perspectiva da história como se a história fosse uma história evolutiva, que ela sempre andasse na direção do progresso. E o tema do aborto é um dos que melhor ilustra a ilusão desse tema do progresso, porque os recuos em relação à legislação que garante cidadania das mulheres sobre seu corpo é inacreditável, porque há recuos conforme as conjunturas políticas mudam a maneira como se encara o direito da mulher a decidir sobre seu próprio corpo. Significa isso, né? Quer dizer, o Chile tinha o direito ao aborto legalizado, veio a ditadura de Pinochet, retirou e até agora luta, que é um país dividido, não é um país completamente unificado no seu tecido social, né? Há pinochetistas, sei lá como dizer, mas ainda muito fortes, numa sociedade muito dividida. Então, não é possível imaginar que, por exemplo, no governo Bachelet, apesar de todas as possíveis críticas, seja possível reconstituir os direitos que outrora, na década de 30, existiam no país. A mesma coisa, para vocês terem ideia, na Nicarágua, onde o aborto espontâneo não é reconhecido como um aborto espontâneo, é sempre percebido, é lido pelas autoridades médicas como uma tentativa de aborto provocado, o que faz com que mulheres sejam aprisionadas por abortos espontâneos, por decorrências de problemas na decorrência da gravidez. Então, nós temos alguns casos que vão chamar a atenção, acho que a Unicef foi muito feliz em falar no sul global, né? Que é exatamente onde estão os casos mais, digamos, bárbaros desse problema, que é simultaneamente falta de saúde, uma perspectiva de saúde pública que não contemple o direito à mulher sobre a interrupção da gravidez e, ao mesmo tempo, uma questão de dignidade humana, né? A Unicef disse também que ninguém faz um aborto sorrindo, mas, de qualquer maneira, tem sido uma luta reconhecer que o fato digamos assim, haver uma especialização dos corpos na reprodução faz com que, de fato, a palavra final tenha que ser da mulher, porque ela carrega, embora haja participação masculina, e os homens tendem a desaparecer no momento do aborto, nem todos, mas tendem a desaparecer, às vezes só comparecem com dinheiro,
né? Mas não aparecem para acompanhar suas companheiras, parceiras, em momentos que elas decidem que não devem continuar com uma gravidez, faz com que, na verdade, bom, em alguns lugares, como na Índia, o aborto é decidido pelos maridos, no sentido de não desejarem mais filhos, ou não quererem uma prole, a mulher engravida. Então, esse aborto é um aborto provocado e imposto, né? Então, nós temos uma diversidade de situações do chamado Sul Global que é necessário encarar a questão do aborto como um tema de direitos humanos. Eu sei que o tema é um tema complicado, né? Ele foi apropriado pelos fundamentalistas religiosos, sobretudo pela Igreja Católica, de maneira extremamente hábil, no sentido de começar a falar em direitos humanos do feto, né? Quer dizer, já há umas 2 décadas, né, sobretudo os católicos, não os neo-evangélicos, têm se apropriado de maneira muito talentosa, eu diria, de toda a discussão sobre direitos humanos para fazer valer uma concepção religiosa sobre a vida, para a ideia de que, na verdade, o concepto ele tem direitos humanos, mesmo que no corpo da mãe, no ventre materno, e ainda sem capacidade de autonomia de vida fora desse útero materno. Isso é interessante porque mostra tensões, eu acho, na maneira como se concebe o aborto, porque, veja só, não é um tema simples, é um tema ético, complicado. Em outros momentos da minha trajetória de vida, eu podia achar que era um tema de fácil resolução, mas cada vez mais se vê e respeitando o fato das pessoas terem crenças religiosas e que possam, inclusive, abominar o aborto, né? Evidentemente, e constatando que, apesar de uma promessa de maior laicidade do século XXI, não foi isso que nós estamos assistindo. Quer dizer, nesse sentido, eu gosto sempre de citar o sociólogo alemão Norbert Elias, que escreveu O Processo Civilizador, em que ele chamava a atenção de que há processos de incivilizatórios, no sentido de recuo civilizatório, e eu não tenho a menor dúvida que nós no Brasil, e não apenas no Brasil, aliás, a situação mundial mostra isso, nós estamos vivendo um período de recuo civilizatório infinito, absolutamente, assim, que eu diria, angustiante, no sentido de que coisas que considerávamos garantidas, determinadas visões ou pactos sociais, estão sendo questionados de uma maneira muito profunda. Então, temos situações dramáticas, por exemplo, na área do Sudeste Asiático, em relação ao aborto provocado, como o caso que eu mencionei do subcontinente indiano, em que ele é decidido não pelas mulheres, mas pelos maridos, nem se falar, conheço pouco, na verdade, mas não se falar no caso muçulmano também, que é extremamente complicado, mas salientar aqui na nossa região, pelo menos latino-americana, o nível de contradição que a gente encontra, né, em relação à maneira como se concebeu o debate sobre o aborto. O Brasil está muito atrasado. Quando a gente, nessa pesquisa que eu mencionei, a ESCA, a gente compara a situação, digamos, foi feita em Montevidéu, Buenos Aires, Bogotá e Rio de Janeiro, que não é capital, mas a gente continua ainda com a mania, tá? Eu, pelo menos, porque eu nasci no Distrito Federal, sabe? Então, permaneço com essa convicção assim, profunda. Mas, de qualquer maneira, o que assemelhava é que o que eu chamava atenção era a enorme proximidade cultural, que faz sentido isso, né? Do ponto de vista histórico, né? Entre a Argentina e Uruguai, no caso, Montevidéu e Buenos Aires, em que você tem um grau de adesão da sociedade à ideia do aborto, por exemplo, no caso do argentino, em que é de 50% de homens e mulheres acham que a mulher deve ter o direito de interromper, enquanto aqui no Brasil nós temos apenas um percentual de 10%, gente. O tamanho e veja só, durante anos a estratégia do movimento feminista foi chegar a 30% de convencimento da população, né, de que seria possível mudar, digamos assim, esse grau de aceitação da decisão da mulher.
Então, vocês vejam que o nível está é aterrorizador, a diferença cultural de los hermanos, né? Quando você vê não só o caso do Uruguai, que tem uma transição demográfica muito precoce, completamente diferente do caso brasileiro, mas aqui nós fizemos essa transição em um período de 50 anos. Nós reduzimos de 6,1 na década de 60 para agora nós estamos abaixo do nível de reposição da população. Quer dizer, houve mudanças na concepção, né? Deveu-se muito a duas coisas, isso a literatura brasileira é muito clara em dizer, aborto e esterilização, laqueadura, mas não sobre uma adesão mais sistemática à contracepção, né? Então, o que nós estamos vendo agora? Nós estamos vendo um recrudescimento, já num outro dia, numa atividade proposta pelos alunos, que nós falamos sobre, houve várias palestras sobre violência obstétrica, aqui estava se chamando a atenção das pessoas que trabalham com experiência em clínica, e sobretudo as enfermeiras que estavam aqui presentes, chamaram a atenção do retorno dos métodos mais bárbaros, o famoso talo de mamona, coisas desse tipo, elementos perfurantes que realmente colocam em risco a vida das mulheres, voltou a aparecer, a subir na prática cotidiana das clínicas, digamos, do atendimento do SUS, muito, muito alto. Quer dizer, o problema é que a droga, que é o Citotec, né, que permite você fazer expelir o feto, ela está na mão também de traficantes e você compra no mercado negro, né? E, além de tudo, existe, por força dessa expansão religiosa vertiginosa que nós estamos assistindo, sobretudo no caso do Rio de Janeiro, né, a denúncia por parte de enfermeiras que trancafiam, algemam as mulheres em leitos hospitalares. Isso não é mais uma ficção, isso é o que está acontecendo. E no Rio de Janeiro, olha, há anos eu trabalho com esse tema, não exatamente só sobre aborto, mas me interessa sobre o tema dos direitos reprodutivos, e pela primeira vez, várias estratégias de listas, que são listas fechadas, de pessoas que discutem articulação sobre como levar à frente o tema de aborto, com o maior tipo de segurança. Eu recebi outro dia, no meu e-mail aqui da UERJ, uma coisa assim, professora, onde posso fazer um aborto? Tá? Evidentemente, nunca tinha me acontecido. Só para ter uma ideia, só o seguinte, isso nunca me aconteceu, embora, evidentemente, pessoas saibam que eu publico também na área, como Marilena também fez essa pesquisa importantíssima com Simone Diniz, que foi uma discussão sobre uma pesquisa feita por urna, em que a pessoa tem liberdade de declarar. Eu recebi um e-mail desses. Nunca havia acontecido, mas sempre fui alertada por Diniz que tomasse a maior precaução sobre como tomar conta dos dados, né? Quer dizer, proteção para que, por exemplo, um juiz não venha a impor uma lei porque antropólogo não tem privacidade dos dados. Ela me recomendava fazer comunicação. Eu devo ser sincera, eu não aguentei, sabe? Eu falei, poxa, mais uma graduação agora, né? Para ter direito, né, digamos, ao sigilo dos meus dados. Só para vocês terem ideia do clima que está instalado em termos dessa problemática. Então, eu acho o seguinte, quando nós estamos falando em direito ao aborto, até a 12ª semana, isso está sustentado sobre a mesma ideia, digamos assim, a mesma concepção, que é a não formação do sistema nervoso central, que autoriza desligar as máquinas e fazer um transplante de uma pessoa, morte cerebral. Por que a sociedade consegue apoiar a ideia de uma morte cerebral, por mais que ela seja cientificamente debatível, os termos do que é definido por isso, e é incapaz de pensar o aborto como um correlato, quer dizer, o feto, até a 12ª semana, como um correlato de uma morte cerebral, ou uma não existência de vida cerebral nesse sentido. Vejam só, então, se aplaudem, as pessoas aplaudem digamos assim,
o avanço da ciência no sentido do transplante de órgãos, fundado no mesmo princípio e que suspendem, negam a ideia de você interromper por não formação plena do sistema nervoso central. Então, isso é uma questão de cidadania para as mulheres, né? E é uma cidadania o seguinte, que, na verdade, só é cidadã quem é rica. Porque, recentemente, eu tive a ocasião de ler um artigo de uma epidemiologista de São Paulo, em que ela, trabalhando num bairro pobre, ela consegue fazer uma análise comparativa muito interessante sobre clínicas clandestinas, o nível de mortalidade, atendimento no SUS para curetagem pós-Citotec e clínica privada. Não tem zero de mortes na clínica privada. 2 mortes que ela não consigo agora lembrar, perdão, não tenho os números agora, mas foi feito numa região específica de São Paulo e Higienópolis, não, eu estou falando outra coisa. Gente, eu gostaria que fosse Higienópolis aqui, não, é Heliópolis, qualquer coisa assim, exatamente, uma região bastante pobre, curetagem de 2 mortes, e na clínica ela consegue apurar depois, pela análise de óbitos, etc. e tal, você tem 25, no período de 4 meses, 25 mortes nessa comunidade, com sequelas nessa comunidade, morbidade e mortalidade. Olha só, é o seguinte, basta ser rica para você fazer um aborto. Você pode até ter que sair do Rio de Janeiro hoje em dia, porque está difícil no Rio, por um aspecto também de mudança da conjuntura política, porque se instalou uma CPI do aborto no Rio de Janeiro. Nós temos na Assembleia Legislativa. Então, talvez seja difícil encontrar os médicos caros que vão fazer você fazer um aborto seguro. Mas se você tiver dinheiro, você faz. Faz de maneira segura e vai encontrar. Você pode até ter que pegar um avião, como antigamente se pegava avião para vir ao Rio de Janeiro, porque com a conivência da polícia, da corrupção, porque só até chamar a atenção disso, porque tudo passa-se por um estado de hipocrisia extraordinária, em que nós lidamos permanentemente com um Estado corrupto que a Clínica Santo André bancava os policiais corruptos e ela fechava e reabria, era só saber, bom, está funcionando ou não está. Mas durante 40 anos foi assim, entendeu? Então é o seguinte, e aí as pessoas têm recursos, podem se... Hoje não custa menos de R$8.000 fazer um aborto seguro no Rio de Janeiro. Só para vocês terem ideia do nível de... senão você vai se submeter a esses casos aí que deram nessas desovas de corpos de mulheres que, na verdade, foram fazer abortos clandestinos. Então, quando se fala numa briga pelo aborto, uma luta, eu já não sei se tem que ser tão delicada assim, o meu estilo é um pouco diferente, mas, de qualquer maneira, é uma questão de cidadania, não é direito à vida. E esse tipo de coisa acontece mesmo em mulheres que têm controle da sua fecundidade a maior parte do tempo da sua existência. Em algum momento ocorre um congresso da Abrasco, sei lá, por exemplo. Vai ter um em julho, por favor, se previnam, hein? Por favor, se previnam. Mas então eu queria chamar a atenção de que eu acho que Mircea foi extremamente feliz em chamar a atenção dessa questão de que o aborto ele revela com grande acuidade as profundas desigualdades, primeira desigualdade de classe, que nesse país é brutal, a desigualdade de gênero, porque pode parecer mais light, mas ela, em alguns aspectos da vida, ela é profundamente impactante na maneira como você constrói a sua trajetória, não apenas na questão da reprodução, há outros aspectos a serem considerados, etc. Só quero lembrar que o Alckmin, por exemplo, está querendo fazer com que as funcionárias públicas do Estado de São Paulo reponham o tempo que elas ficam em casa em licença maternidade. Só quero chamar a atenção disso. Como é que o fato de ser mulher e parir, olha o grau de retrocesso, como é que isso significa cidadania, e como se os filhos não pertencessem aos 2 sexos, aos homens também. Então, você vê uma desigualdade de gênero que não é uma falácia, não é um frisson de feminista angustiada. É chamar a atenção de que, de fato,
isso afeta a sua vida de maneira muito importante. E a questão da etnia, com a sinergia que existe entre os diversos sistemas de desigualdade, são as mulheres negras, de fato, que estarão muito mais propensas a morrer nesse caso, uma delas é branca, não foi nem, porque podia inclusive pagar, né? Não vai na clínica lá em cima da favela, coisas horríveis que são descritas no material, com interrupção no segundo trimestre de gestação, coisas bem complicadas, etc. Tal, que essa pesquisa qualitativa registrou, para chamar a atenção de que se trata, de fato, de um assunto que deve, digamos assim, galvanizar as mentes de homens e mulheres. Obrigada. Obrigado, Lucéia. Obrigado, Malu. Particularmente para os alunos, só uma observação, quer dizer, estamos aqui no curso de saúde global, de panoramas da saúde global, né? Quer dizer, a questão do aborto, ela tem não só a dimensão extranacional, como bem lembrado aqui, né? Ela ultrapassa as fronteiras, ultrapassa uma série de outras barreiras culturais, econômicas e tal, mas ela também tem um aspecto, a gente vai ver isso na aula da semana que vem, né? Relacionado com as instituições e as organizações internacionais. Em 2 ocasiões, os Estados Unidos interromperam o pagamento de enfim, um pagamento mensal, anual, à OMS. Enfim, começo dos anos 60, quando a OMS estabeleceu uma lista de medicamentos essenciais, né? E aí parou tudo, tal, congelou o pagamento, enfim, congelou o orçamento da OMS, que persiste até hoje. Quer dizer, há uma dívida passada não resolvida, o Congresso americano não autoriza pagar e tal. E a segunda vez, mais recentemente, no período Bush, por conta do programa da divisão materno-infantil, que foi obrigada a ter uma redução importante, né? E essa interrupção, assim, voltaram a fazer o pagamento e tal, mas ela deixou uma sequela importante, né? Nenhum documento hoje sai da OMS sem que passe por vários filtros, de forma que a palavra aborto não apareça em hipótese nenhuma. Enfim, então, é uma questão epidemiológica, de saúde pública, de direitos humanos, né? De direitos individuais e também internacional. Então, com isso, eu queria abrir, enfim, temos aí uns 15 minutinhos uns 15 minutinhos enfim, para um debate e tal, e a gente começa com o Kenneth, que, enfim, insistentemente já queria falar. Depois a gente passa por umas 3 ou 4 questões e observações. É só complementar essa questão de relações internacionais que a Maria estava falando, em 2 níveis. Primeiro, essa questão dos Estados Unidos é muito mais antiga. Existe uma norma interna americana, que eles chamam de gag rule, que é proibido qualquer política externa americana sequer mencionar a palavra aborto. Isso já vem desde o governo Clinton, e que foi criada em função de pressões internas dos mesmos grupos religiosos que a gente está encontrando aqui, que eu acho que isso remete para uma outra discussão que a gente vai ter que ter em algum momento, que é a importância do Estado laico até para a saúde coletiva, a saúde pública, né? E, além disso, a articulação de movimentos internacionais contra qualquer avanço dos direitos das mulheres, né? Quer dizer, a conferência do CAD, as conferências do CAD de Beijing motivaram uma aliança. Quando você olha muito, não é só conservadora, é altamente estranha quando você olha para a composição que foi a direita religiosa americana, que é basicamente protestante, a Igreja Católica via Vaticano e países muçulmanos, para tentar fazer com que qualquer avanço que tenha havido nessas conferências houvesse recuo e não houvesse nenhum avanço adicional, né? E só uma curiosidade do ponto de vista dessa relação ciência, aborto, religião, é que até meados do século XIX não havia uma atividade muito forte nem da Igreja Católica e até muito recentemente também no mundo muçulmano contra o aborto, porque a doutrina oficial é de que a alma só entrava no feto depois de um determinado momento. Então, sim, mas e a doutrina oficial até hoje, né? Quer dizer assim, é só depois que a ciência desvela os mecanismos de fecundação é que essa posição radical
contra o aborto passa a ser doutrinária dentro da igreja. Então, também não é uma coisa... Você tem essa ideia, né, que é uma coisa secular, histórica? Não. Do ponto de vista da longa duração, isso aconteceu ontem, né? Enfim, só prestar atenção que a gente tem essas interfaces que não são só locais, né? E que eu acho que tornam essa luta ainda muito mais complicada. Muito obrigado, professora Jane Russo, e depois a professora Maria Andréia. Bom, primeiro eu queria parabenizar os colegas do Centro de Saúde Global pela oportunidade da gente estar aqui debatendo esse tema da maior relevância, que não tem sido, né, objeto de debates ultimamente no país, e pelo que a gente está vendo no resto do mundo, a oportunidade de ouvir Nilceia e os comentários da Malu. Então, primeiro, excelente iniciativa, parabéns, ótimo. E eu vou fazer uma pergunta pouco global, mais local, mais antropológica, que achei curiosíssimo. Não é meu tema de pesquisa, então vocês são os especialistas. Que assim, Nilceia falou assim, 800 mil abortos por ano, tem um cálculo de 800 mil, ou mulheres que apresentam problemas, né? E a Malu, comentando a situação latino-americana, comparou os hermanos, né? Quer dizer, os 50% de aceitação entre argentinos e uruguaios. Uruguaios... Não, mas em termos de pesquisa, né? De opinião pública, 50%. E no Brasil, 10%. E aí eu queria te perguntar, do ponto de vista das pesquisas qualitativas de antropologia, porque é o seguinte, tem um fenômeno curioso no Brasil que fiz aborto, mas eu sou contra. Então tem uma coisa muito... Tem essa coisa, porque senão os números não batem. Né? Se todo mundo, esses 90% de mulheres que são contra o aborto e dizem que são contra o aborto, seja por razões religiosas, morais, éticas, etc., recusarem-se, jamais fazerem aborto, nós não teremos os números tão grandes. Então, tem isso eu já li teses, né, a respeito, trabalhos a respeito, que aparece essa situação curiosa do eu fiz, às vezes fiz várias vezes, mas eu sou contra. Então, como é que se trabalha? É uma questão interessante do ponto de vista de moral, né, da moral das pessoas, como é que se trabalha esse tipo de questão? Bom dia, bom dia a todos. Nilceia, gostaria de dizer que foi um enorme prazer ver você voltar aqui à universidade. Não preciso dizer sobre a sua contribuição para essa casa, como para o movimento feminista, assim como a Malu, e dizer que eu gostei imensamente da sua fala, porque você tocou em dois pontos que, para mim, são cruciais. Primeiro, no caso do Brasil, que é a situação política, quer dizer, a invasão, né, do Congresso pelos religiosos de uma determinada de uma determinada denominação, que elas são denominações protestantes, né? E que são absolutamente fundamentalistas, retrógradas, etc., tal, e que estão dando as cartas no Congresso. E isso me chama a atenção que, pelo menos aqui no caso do Brasil, é fundamental a gente retomar uma luta política e conseguir fazer colocar um número de pessoas no Congresso que consigam, digamos assim, competir ou vencer em termos numericamente de votação esse grupo que está se formando lá. E a gente não tem lutado nesse sentido. As pessoas, a minha impressão é que elas se sentem absolutamente à vontade para se candidatar para quase tudo. E a gente não, do outro lado, não desenvolve nenhuma luta para ir contra isso. Quando você pensa que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ele se elegeu com a foto desse tamanho no Globo Colorida, a plataforma dele era a luta contra o aborto. Quer dizer, isso é desesperador e exige uma estratégia específica de toda a luta política, não só do movimento feminista, mas da luta política de um modo geral. Por outro lado, acho que você colocou o dedo na ferida também numa coisa muito importante. Quer dizer que o
problema do aborto é que ele envolve a definição de vida e a propriedade do corpo da mulher. Coisas que, aliás, são absolutamente ligadas, porque é a mulher que gera a vida. E cabe dizer, não só gera, mas que garante a vida. Porque é a mulher que sempre, historicamente e atualmente, continua responsável pela educação das crianças. Basta ver o número de famílias monoparentais, que são mais de 35% hoje no Brasil, e todas elas chefiadas pelas mulheres. Quer dizer, isso é uma coisa... Enfim, eu não vou me delongar sobre isso, que eu já até escrevi sobre isso, muita coisa, mas queria chamar a atenção que, além da luta política, a luta contra o aborto é também uma luta simbólica. E, nesse sentido, eu gostaria de dizer que a luta em termos de direitos humanos é muito importante, mas não é suficiente. Porque, como a Jana acabou de apontar aí, as mulheres que podem ter direito sobre o seu corpo e usar esse direito para dizer, não, não quero fazer aborto. Como a gente conhece várias histórias quando você lida com isso, de pessoas cujo feto enfim, tem uma anomalia e não querem fazer aborto, porque não querem, digamos assim, assassinar o filho. Então, isso envolve valores muito primitivos que precisam ser discutidos em vários âmbitos, e, sobretudo, nos âmbitos da produção de conhecimento. E eu gostaria também de chamar a atenção para isso, para um campo que é importante, me parece importante, para desenvolver essa discussão, que é o campo da bioética. Porque não só porque a bioética é chamada para discutir esses problemas e para definir, em grande parte, essa discussão sobre o que é a vida, o que é a pessoa humana, etc. Tal, na bioética é muito comum. E tem sido muito reacionária, porque é muito dominada ainda pelas religiões. Mas me parece um espaço muito importante para atuar, não só em termos de decisões exemplares, como de construir, digamos assim, um pensamento que seja capaz de contrabalançar esse que existe na sociedade desde, digamos assim, o Antigo Testamento, né, que continua presente, e são valores inconscientes, por isso que são difíceis de ser rebatidos. E, finalmente, eu queria falar muito rapidamente que, por acaso, eu acabei de, enfim, de ler a tese final de uma aluna minha que vai defender ainda esse mês, que é sobre diagnóstico de anormalidades fetais. E é um negócio inacreditável, porque ela mostra que, mesmo no setor público, onde essas técnicas, a tecnologia pouco, não é que não seja desenvolvida, não chega lá com a mesma facilidade que chega no setor privado, existe uma enorme contradição, porque a tecnologia avançou muito, a maior parte das anormalidades podem ser detectadas ainda durante o pré-natal, e as pessoas ricas fazem aborto. Os próprios médicos indicam as clínicas que vão fazer. E as pobres coitadas, ou são obrigadas, essas que foram citadas aí no exemplo que vocês deram, são obrigadas ou levar a gravidez até o final, ou então a submeter às clínicas clandestinas. Quer dizer, é uma contradição que se dá dentro do próprio espaço médico de saúde coletiva, inacreditável. O avanço da tecnologia, altamente avançado, como diz o termo, e o atraso, né, enorme da posição das pessoas em relação a isso. Muito obrigado. Professora Marilena Corrêa, por favor. Vocês estão tendo aqui um debate entre os professores do Instituto, né? Pois Vocês repararam aqui que... Não, extremamente positivo. Eu acho que eu estou falando isso com satisfação. Para mim também é difícil falar, porque eu também estou aqui desde o tempo das fraldas. Já que eu não fui abortada, né? Então, meus professores estão aqui. Inclusive, você mencionou o nosso trabalho, tem que falar que o Reinaldo, que estava ali também, nós coassinamos a introdução e fomos apoiadas. Isso é um negócio fundamental, assim, desde o tempo do Ézio, com a criação do SUS, o fim do INAMPS, tudo isso. Você está no poder e chegar e mudar o que quando você pode fazer, isso é fundamental. Então, vocês fizeram no governo, foi juntar exatamente o que se produz na produção acadêmica, com dinheiro público, o ativismo que estava em questão e a política com P maiúsculo. Então, assim, vocês são pessoas fundamentais para mim desde que eu tenho 18 anos, por isso eu agradeço estar aqui de novo. Mas, a Andréa, eu nem podia imaginar que ela fosse falar em bioética, mas a minha questão era exatamente sobre essa. Nesse semestre, não é questão. Vocês pensam em casa depois, porque é muito...
eu estou num curso com a professora do Direito, Elisa Neila Barbosa, e um professor convidado, aqui que é na Cátedra Francesa, e a grande discussão que eu estou vendo lá com juristas é que não existe autonomia sobre o corpo. Para nada, para decidir nada. Nem o fim da vida, nem o início da vida, nem a qualidade de vida vem mais no bolso. Então, é diferente. Então, assim, talvez seja a bioética realmente um campo que esteja tão florescente, porque trata desses problemas. Assim, que pelo menos trouxe para dentro, está tentando trazer para dentro da universidade, tirar só da coisa religiosa, ou então dos médicos aposentados do CREMERG, não sei mais o quê, essa discussão. Essa coisa de ser contra o aborto, eu acho que todo mundo é contra o aborto. Assim, eu não consigo entender. Então, o Fachin disse que ele é contra o aborto. Claro, é muito fácil, eu sou contra o aborto. Agora, eu não vou botar ninguém na cadeia, porque teve de fazer um aborto. Então, eu não sei, a gente tem que arrumar estratégias para realmente incluir esse problema do aborto na luta política mais geral, não só das mulheres, porque eu acho o seguinte, que primeiro, por uma questão democrática. Se tem um ponto que nunca saiu de pauta do movimento feminista, foi a questão do aborto. Outros são mais complicados de discutir, como da reprodução assistida. Esse sempre esteve lá. Depois, por uma questão de saúde pública, como a gente viu que existe. Agora, eu não sei, eu acho que ele realmente está incluído dentro desse problema. O que vai acontecer no Brasil? O interesse público defende o Estado contra o indivíduo, ou o indivíduo contra o Estado. No nosso caso, a gente não tem, eu aprendi, estou aprendendo, agora estou super fundamentado, que não existe autonomia do corpo no Brasil. Autonomia, né? Não precisa de falar várias palavras diferentes, propriedade, mas parece que esse é o termo técnico. Mas, enfim, muito obrigada pela presença de todos aqui. Não fui eu que convidei, mas eu estou agradecendo pelo meu prazer. Obrigado, Maria Helena. Temos 15 minutinhos. Não, tem mais uma. Perfeito. Então, último comentário. Depois passamos aqui as nossas convidadas aqui. Por favor. Bom dia. Meu nome é Stephanie, eu sou aluna do mestrado aqui do MS de Ciências... Stephanie. Sou aluna do mestrado aqui do MS de Ciências Humanas, segundo ano. Eu queria, primeiramente, agradecer a presença da professora Niceia, que estou muito feliz da senhora estar aqui nessa mesa agora, e na sua gestão de reitora aprovou as cotas para graduação, e a presença da senhora é muito importante aqui nesse momento, no caminhamento que está se fazendo agora dentro do IMS e nas outras pós-graduações, de aprovação de cotas para pós-graduação, é um outro momento, então eu quero muito agradecer a presença. E agora, a minha pergunta, eu tenho um comentário e uma pergunta. A pergunta eu gostaria que tanto a professora quanto a professora Malu comentassem um pouco mais sobre a visão em relação às atuações hoje de outros, não vou chamar de novo, porque às vezes a gente fala novo e parece que estão reinventando a roda, né? Mas outras formas de movimento feminista. Assim, e que algumas vezes colocam a palavra do aborto em um outro plano para colocar de frente o termo da autonomia como estratégia política, não como uma negação de aprovação do aborto, mas sim como uma estratégia de você guia politicamente, de falar de autonomia do corpo da mulher, para depois, né, você colocar essa palavra aborto que é tão aterrorizante. E o meu segundo comentário é em relação a essa questão de classe, que foi algo que eu vivi na semana passada, quando eu estava na Uruguaiana. E eu não sei se outras pessoas já passaram por isso, outras mulheres, né? Porque homens eu acho muito difícil. Que quando você anda na Uruguaiana, às vezes aparece um camelô vendendo o celular, aí ele chega mais próximo de você e fala celular, Citotec, celular, Citotec, celular, Citotec, e repete assim no seu ouvido. Aí isso é muito comum, assim. Eu não sei, com certeza deve ter um recorte de visão em relação à classe que você pertence. Isso não deve também acontecer com todas as mulheres. Eu acredito que já aconteceu comigo algumas vezes, porque eu estudava... Quase um tropeção aqui. Eu estudava ali no Largo São Francisco, então eu passava ali sempre. Mas essa semana eu passei e o celular sumiu.
agora é só o Citotec. Falando mais alto, assim, Citotec, 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 e como vendem, né, lá no Uruguaiana. E é uma coisa que eu percebi, eu fiquei assustada, assim, e provavelmente, né, essa análise de conjuntura que vocês mesmos fizeram, que propicia o grito do Citotec na Uruguaiana. Stephanie, obrigado. Enfim, pedir aqui uns comentários finais da professora e a resposta da professora Nilceia e da professora Malu. Só lembrando o que a gente lembrou muito bem, eu, na segunda-feira, participei de um fórum da Folha de São Paulo, lá em São Paulo, e o ministro, ao abrir a sessão, ele terminou falando 1 hora, tinha 20 minutos, tinha 100 slides, uma coisa dessa. Mas ele lembrou falou uma coisa interessante. O Brasil, o único objetivo do milênio que o Brasil não atingiu foi da mortalidade materna, né? O que motivou um comentário meu, enfim, na minha fala, é dizer que o Brasil é um dos poucos países, por exemplo, que não tem parteira profissional, tá certo? Toda a atenção obstétrica é responsabilidade do médico, né? Legalmente, etc, etc. Então, a gente tem um quadro, quer dizer, de clandestinidade do aborto e de, digamos, desorganização ou organização, enfim, complexa e com problemas da assistência obstétrica, né? Então, um quadro de uma storm, uma tempestade perfeita para que a gente não só não atinja, não reduza a mortalidade materna, mas que ela se mantenha em níveis bem vergonhosos, né? Então, comecemos aqui. Vamos começar pela Malu e depois terminamos com a Nilceia, tá? Okay. Então, eu só respondendo assim bem brevemente. Primeira coisa, assim, só para dizer uma coisa. Quando a Nilceia mencionou que o Brasil tem a 5ª causa de mortalidade materna derivada de consequências negativas de um aborto, significa dizer que a situação está péssima para as mulheres que querem ter filho. Só quero dizer o seguinte, o aborto é a primeira razão de mortalidade materna na Argentina. É a primeira razão. E aqui é a 5ª, mas isso não quer dizer que nós estamos bem na foto, nós estamos péssima na foto para as mulheres que querem ter filhos, entendeu? Então, nós estamos falando do aborto, mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que a situação esteja legal, entendeu? Porque olha só o drama em relação a isso. Essa é a primeira coisa, redundando com isso. E o Brasil é user e vezer em assinar compromissos internacionais e não ter a menor responsabilidade em cumpri-los. O CIDO, que ela menciona, que é essa Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, foi certificado pelo Brasil em 1988, gente. Isso, no período da Constituinte, nós estamos devendo há muito tempo. Só para ter ideia do que isso representa em termos de retrocesso, de descaso com essa questão. Segunda coisa, certamente, se você comparar a questão, Uruguai e Argentina são países muito mais laicos do que o Brasil. E isso vai poder explicar esse descalabro entre 800 mil abortos, que é uma estimativa de 750 mil, 800 mil abortos por ano, feito em cima de utilização de leitos obstétricos, né, com consequência, e é mais ou menos essa estimativa, então, que se tem para isso. Só para dizer o seguinte, então, eu sou a favor do aborto, só para dizer, porque isso é um problema, né? Eu sou a favor do aborto para quem deseja fazê-lo e necessita fazê-lo, ponto. Então, isso é uma posição. Agora, é uma briga, Marilena tem razão, há anos de como você encaminha essa luta, né? Porque isso divide o próprio movimento feminista em estratégias que são as estratégias gradualistas e as estratégias finalizantes, entendeu?
há 50, 40 anos que está fazendo esse ano o feminismo no Brasil, se briga sobre se é gradualista ou se não é gradualista. É uma briga interna e divide, inclusive, os movimentos novos, né? Quer dizer, não é novo, é no sentido reedita um problema que sempre se teve, e o problema sempre que se teve foi porque quando o feminismo apareceu, estávamos em ditadura, a Igreja Católica era aliada. E a questão era, não se briga com a Igreja Católica, porque a briga é contra a ditadura. E sempre foi esse problema. Bom, hoje em dia a Igreja Católica não é mais aliada, mas, de qualquer maneira, permanece com o problema de que a questão dos valores religiosos, que são profundamente disseminados, são muito fortes, de fato, e é possível você dizer perfeitamente, primeiro, como uma espécie de salvaguarda moral, que você fez um aborto, mas você é contra. Eu dizer, eu fiz, mas eu sou contra, que você quase que se tenta se redimir daquele ato, né? Eu acho que tem um problema que é exatamente isso, que o que as pessoas dizem e o que as pessoas fazem, né? Vai uma diferença enorme. E segunda coisa, não há impedimento de convicção religiosa para fazer o aborto. Quando eu fui fazer o meu mestrado, eu já me interessava por esse tema, e eu fui entrevistar mulheres espíritas kardecistas que tinham feito aborto, que depois se arrependiam, diziam que tinham até adotado crianças no sentido de reparar aquele erro que é fundamental dentro do kardecismo, porque você impede a reencarnação de uma vida, nesse sentido é também um pecado, nesse sentido, uma anti-adesão à sua crença, e tentar, mas naquela circunstância de vida não podiam deixar a criança vir, entendeu? Então, eu vi, fui estudar aborto 20 anos depois, mas só para chamar a atenção dessa... por que é possível explicar, pelo menos algumas linhas explicativas? Vou falar um negócio aqui que tem sido um pouco um mantra meu para levar pancada em algumas audiências e discussões sobre o tema dos direitos sexuais e reprodutivos, aborto, etc. Eu acho que é preciso complexificar a discussão. Eu acho que nós não podemos fazer discussão sobre aborto hoje, como fazíamos há 15, 20 anos atrás. Ele continua sendo uma discussão simbólica, do ponto de vista do feminismo, mas eu quero dizer que não dá para desprezar a possibilidade de ver um feto com mãozinhas, dedinhos, bracinhos, numa ressonância tridimensional, no iniciozinho da gravidez, do ponto de vista do imaginário, isto faz diferença de quando era até X semanas é apenas uma mórula, é um amontoado de células. Não é? Então, eu acho que é preciso ter esta questão como elemento novo na discussão. Né? Eu li um artigo, Jane, sobre a questão da violência obstétrica que é impressionante. Isso, obviamente, tem a ver com classe, né? De que maneira as mulheres estão sendo tratadas nas clínicas obstétricas no Brasil. Aquelas clássicas frases, chora agora, não chorou antes, né? Tudo para justificar um comportamento que se é gerado pelas más condições do sistema, né? E que, portanto, acabam sendo, as mulheres acabam sendo, para variar, né? As maiores vítimas. Né? A questão do fiz e sou contra, né? Todo mundo já ouviu essa frase na vida. E
muito interessante uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo sobre e as perspectivas dos direitos humanos no Brasil. É muito interessante, porque é exatamente isso. As pessoas não declaram ter feito, nem declaram aprovar, mas nas outras perguntas, nas outras assertivas, elas vão mostrando, né, a sua real perspectiva, né, e como se comportam no seu cotidiano, né? Então, uma outra questão que eu queria colocar, e voltando para a esfera política, para ser rapidinho, é que, olhando para os temas malditos, né, os chamados temas malditos, eu brinco, é sexo, drogas e rock and roll, né? Rock and roll menos, mas são os temas que eu brinco que são os temas derruba candidato, né? Quer derrubar candidato, bota candidato para discutir direitos sexuais, liberalização da maconha e a legalização do aborto. Isso é clássico, bota candidato para discutir em programa de TV, se quiser derrubar candidato, vem com isso. E há uma questão nesse universo da política que é extremamente importante nós prestarmos atenção hoje, né? Os direitos das mulheres, os direitos humanos, os direitos da população LGBT, eles configuram hoje, no nível político, uma reserva de negociação para o mal, né? Ou seja, é o que eu contei. Então, está lá a CPI do aborto, faltando X assinaturas, né? Então, as negociações, né, na hora das divisões por comissões, das atribuições, né, elas passam também por aí. Olha, vão pisar forte, a gente vai levantar as outras assinaturas. Então, esse jogo, ele não pode ser desprezado. Então, não dá para a gente falar hoje de direitos sexuais e reprodutivos, falar de aborto, falar sem discutir, né, esta configuração conservadora do Congresso Nacional e das outras instâncias parlamentares no Brasil. Porque o que na verdade, o que a gente está fazendo aqui, né, e é o que tem que ser feito, né, cotidianamente, é uma disputa cultural, simbólica e política, né? E eu, quando estava na secretaria, eu dizia isso. Qual é a sua tarefa? Qual é a nossa tarefa? Nossa tarefa é disputar. Desde que acorda até dormir, nós estamos disputando, do ponto de vista simbólico, cultural e político, né, a sociedade brasileira, né? E é isso que segue. Obrigado pela menção à questão das cotas, a nossa Stephanie, fiquei super emocionada. Novo feminismo. Cara, isso é uma encrenca danada. Mas eu estou adorando conhecer, por conta do meu trabalho atual, grupos e uma nova geração de feministas que tem múltiplas entradas nesse campo. Por exemplo, uma das entradas é o campo artístico-cultural, né? Então, quem não conhece, conheça. Quando tiver uma exposição delas, vá ver, porque é maravilhoso o trabalho. São as afografiteiras de uma organização chamada Rede Nami. Elas
conseguiram, né, romper com os preconceitos e trabalhar com grafite, que era um universo extremamente masculino, né? São bárbaras do ponto de vista artístico, e elas trabalham com a questão da violência contra a mulher. Então, é o grafite pela não violência contra a mulher. Então, essas não só novas expressões políticas e formas de organização, né, reforçam o chamado novo feminismo, que se baseia que é o pessoal, tem o grupo das feministas do Fora do Eixo, enfim, diferentes movimentos que tem como linha de base a ideologia feminista, né, a ideologia libertária feminista, e tem encontrado diferentes formas de expressão e de influenciar a sociedade no sentido de diminuir, né, o machismo e o patriarcalismo na sociedade brasileira. Gente, muito obrigada.